Caiu alguém? Não, Vera, sou eu que abri a minha câmera. Ah, tá. Pessoal, eu gostaria que vocês abrissem as câmeras, que eu tô com muita saudade de vocês, que eu não vi mais essas carinhas. E vocês estão muito enrustidinhos, fica todo mundo escondidinho aí, eu quero ver vocês que eu tô com saudade. Ai, que lindas que estão, minhas crianças. Tô lá, abrindo. Bora? Ô, saudade de vocês. Henrique, ô Camilinha, Giovanni, anda feioso, abre aí, tá lindo. Ah, Matheus, eu tô vendo bem embaçadinho, mas tô vendo óculos. Cadê Giovanni? Calma, prof, aqui meu radinho tá travado. Tá dando Ah, não, peraí que eu bom. vou. Vamos lá, Luara. Coragem, tá de pijama? Henrique, Yasmin, Arthur, Luísa. Aê, guri. Ai, mas estão muito lindos. A gente tem que aproveitar eles, nem que seja à distância, né, Vera? Último ano. É verdade. Tava com saudade dessas caretinhas aí, ó. Muito bem, meus amores. Vamos trabalhar substâncias e misturas. Eu acho que vai ser um assunto que vai ser mais tranquilo para vocês, né? Porque eu senti assim uma certa dificuldade, pelo menos de alguns, né, das ligações químicas e do diagrama de Linus-Pauling, enfim, é mais complicadinho, tem mais coisa, mas substâncias e misturas é bem mais tranquilo, tá? Daí, vocês têm um exercício que eu vou abrir hoje, ele é um exercício avaliativo, vocês vão fazer e vão me mandar pelo Classroom, tá? Eu vi, Giovanni, que tu e o Matheus não estão no Classroom ainda. Não. Consegue me enviar o código? Então. Posso, depois eu te envio o código depois, tá? Porque vocês não estão, são só os dois que faltam, tá? E a tarefa tá lá e vocês têm que mandar para lá a tarefa, fazer e postar lá, tá bom? Certo? Ela é uma tarefa, preste bem atenção, ela é uma tarefa avaliativa, ela não tem peso de uma prova, mas ela é avaliativa, ela vai conferir uma nota, certo? Bem tranquila sobre ligações, né? E vocês exercitaram, a gente fez bastante exercícios em aula ali, acho que vocês vão conseguir ir na boa, assim, tá? Bem tranquilo, certo? Mas a gente tem outra coisa para conversar com vocês hoje, antes de começar a aula, tá? É que aconteceu assim, teve alguns acontecimentos no nono ano e que a gente precisa conversar um pouquinho. Eu espero que vocês se mantenham de câmeras abertas, que vocês conversem, né? Porque a gente precisa realmente conversar algumas coisas, porque o que aconteceu, eu sempre fui muito sincera com vocês, né? Deixou muito decepcionada, assim. Eu não esperava, né, que alunos tivessem. Bom, a gente não sabe se é alguém da sala, né, ou se alguém da sala, né, lá no começo, acho que se aconteceu isso, deve ter sido lá no começo, deu o link das aulas, né, ou dá o link das aulas para alguém, né, de brincadeira, achando que isso é brincadeira, né, e não é uma coisa séria, é aula, né, vocês estão aprendendo, vocês estão sendo avaliados por isso, certo? E fica a gente se intrometendo em aulas de alguns professores. Na minha, nunca mais aconteceu isso, né? Mas está acontecendo, gente. E aconteceu na aula da Ana, né? Foi muito chato os comentários que fizeram. Eu fiquei decepcionadíssima, porque no mundo de hoje, né, com tanta mídia, tanta coisa, a gente tem condições de usar os valores que a gente tem, né, para poder selecionar aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente quer colocar dentro da cabeça da gente e aquilo que a gente vai construir como pensamento, como posição diante da vida,
como posição diante das pessoas, diante das relações, enfim, certo? Então, um intruso entrou, e se ele entrou, ou foi eu, ou foi a Cíntia, ou foi um de vocês, ou foi um de nós fez isso, deu o link, não é possível que entre desse jeito, entendeu? Então, o que acontece? Ficou fazendo comentários na aula da Ana, xenofóbicos, porque aquilo ali é xenofobia, eu li, ela me mandou, né? Racista, e eu não esperava isso, juro, tá? Então, assim, ó, se deram para alguém que tem esse pensamento. E aí, como é que eu, sinceramente, eu quero distância, eu não quero ter amigo nem racista, nem xenofóbico, nem homofóbico, nem nada disso. Porque isso faz mal para as pessoas, para a humanidade. É uma coisa muito ruim, entenderam? Então, eu não quero isso para ninguém, certo? Então, gente, todo cuidado é pouco com quem que a gente se relaciona. Até porque racismo, xenofobia, homofobia é crime. É crime. Se a Ana acionasse um advogado, ela podia fazer um BO, levar aquelas imagens das mensagens, e a polícia tem condições de rastrear. E isso é crime. A pessoa pode levar um processo, certo? E aí, imagina assim, ó, é uma criatura lá que alguém deu o link da sala. Aí a criatura vai ser pressionada pela polícia e vai dizer quem foi. Todo mundo vai ser criminalizado. E vai sofrer um processo, certo? Porque, olha, sinceramente, eu já acho ruim a sociedade ter que chegar num ponto de botar uma lei para que as pessoas não discriminem alguém por raça, cor, enfim, né? Já é um horror ter que ter uma lei. Agora tem a lei e as pessoas ficam aí ainda, sabe, insistindo nesse tipo de coisa. Eu, honestamente, não consigo, assim, ó, não me entra na cabeça, tá? Eu posso respeitar tudo nessa vida, certo? Posso respeitar. Agora, não dá para respeitar racismo, homofobia, xenofobia. Não dá para respeitar, porque daí é dizer que eu respeito o crime, além de tudo que tem por trás disso, certo? Então, gente, não sei, assim, é muito chato. E outra coisa, tem uma questão também, que daí eu acho que a Cíntia vai falar, porque foi um pedido de ajuda direto para ela, né? Que eu gostaria que daí ela comentasse com vocês, mas assim, ó, muito cuidado, sabe? Muito cuidado com o que vocês estão construindo aqui dentro da cabecinha de vocês, gente. A gente não pode construir uma personalidade, uma vida, enfim, baseada em coisa ruim, porque tudo isso que eu falei agora são coisas muito ruins, sabe? E vocês que estudam história, que tem um excelente professor de história, tá? Um dos que eu acho um dos melhores, certo? Vocês estão vendo através da história que todas essas coisas só trouxe infelicidade para a humanidade, para a sociedade, certo? Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo, e tem que pensar sério sobre essas coisas, refletir, certo? Tu quer falar, Cíntia, sobre o que aconteceu lá? Sim. Na verdade, eu acho que todo mundo deve saber que, porque todo mundo está no grupo da escola, né? Aconteceu uma situação que envolveu de madrugada o Matheus, a Camila, Luara, e tinha mais alguém envolvido? Não lembro bem todos, mas essas 3 pessoas eu lembro. Ah, sim, também, né, Henrique? E de uma coisa que depois todo mundo, quando acordou, deve ter visto o que estava escrito, o papo que rolou, né? Muito inadequado, né? Então, assim, quando não é o grupo para se fazer isso, quando pergunto assim, não tem outros amigos? Tenho vários amigos, então
sai desse grupo e vai fazer o grupo, quando alguma pessoa do grupo se incomoda com alguma coisa, tá? É uma questão de respeito. A gente para e a gente não faz mais, tá? Então, isso, espero que vocês consigam saber dosar e respeitar os colegas. Eu não quero esse tipo de coisa nesse grupo. É um direito que as pessoas têm para fazer, e é um grupo de escola, não é um grupo para meme, não é um grupo que meia-noite e meia esteja discutindo, até porque todo mundo deveria, sim, estar dormindo para se preparar para a aula do dia seguinte, né? Que tem aula no dia seguinte. Desculpa interromper, mas era final de semana. Ah, era final de semana? Tá, mesmo assim, eu acho que as pessoas, mas isso é uma questão de cada casa, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ter horário, principalmente adolescentes, para dormir. Mas isso também é uma questão de cada casa, mesmo durante a semana, não é uma questão da escola, né? Mas tem alguns pais que a gente vai comunicar aos pais, tá? Essa reunião está sendo feita, inclusive, para dizer que as pessoas que estão envolvidas, os pais vão receber uma comunicação da escola para que eles tomem as providências que eles acharem necessárias. E de todas as partes envolvidas, tá? Não é só de quem fez, de quem também disse de quem também estava na conversa, de quem também participou, porque precisa de um encaminhamento familiar para essas questões também. A Vera já falou tudo que tinha que ser falado em relação a essa falta de respeito, que pode ser chamada de xenofóbica, homofóbica, tá? Mas que é uma falta de respeito. E quando a pessoa diz, para, eu não quero, para, não faz, porque tem um grupo nesse local onde está se fazendo, tem que ser respeitado. Agora, em relação aos e-mails de vocês, que quando entram nas aulas, nós gostaríamos que vocês dessem uma solução para a gente em relação aos e-mails, porque tem e-mails que os professores ainda não conseguem identificar, não é isso, Vera? Alguns professores, né, não conseguem identificar, mas eu não sei se é bem do 9º ano, ou se é de outras séries, mas eu sei Pelo que eu vi na recuperação lá, tinha uns que tinham nome de jogo, esses bagulho assim. Isso mesmo. A Liane tem bastante dificuldade para identificar, né? Porque tem muita coisa às vezes está com o nome do pai, o nome da mãe. Ainda assim é mais fácil, porque dá para, pela assinatura, às vezes dá para, pelo sobrenome, né? Dá para ver quem é. Mas tem uns que entram com... tem de tudo ali, game não sei das quantas, Roquito, um monte de coisa. Então, isso aí tem que arrumar, né? Mas, assim, os e-mails de vocês, que é quando vocês estão em sala, é que aparecem essas pessoas que desrespeitam os professores, que desrespeitam a vocês mesmo, né? Vocês têm os e-mails todos que são identificados pelos professores? Os e-mails estão com o nome de vocês ou dos pais de vocês? Os e-mails de vocês? O meu tá. O meu tá. Eu tenho o meu nome. Tá todo mundo. Eu lembro que o Matheus é fácil de identificar, o Tiago. A Yasmin antes tinha da tua mãe, mas agora tu tens um, né? Antes alguns tinham um nome estranho, né? Mas eles trocaram. Isso. O meu irmão. Eu acho que no ano não é tanto problema. Eu tenho um e-mail com o meu Era o nome. Anitta, não sei o que dele. Daí eu botei, eu criei esse e-mail que eu tô usando agora. Agora todo mundo tá com o nome normal, sabe? Que bom. Eu acho que o 9º tá tranquilo, assim, né? Então, mas tem série que é bem difícil, assim, Dá para ver o nome deles no cadastro do Classroom, né, Vera? E vocês que estão se comunicando com todo mundo, né? O meu Classroom, eu tô usando o meu e-mail principal, que não é meu nome. Mas tu não aparece no meu, Giovanni. Não, no teu eu não tô, mas aqui nos outros, é porque eu não entrei no celular. Tá me discriminando. Eu vou botar aqui, tá, o código para vocês, tá bom?
Tá? Ele foi É enviado porque também daí eu nas uso no atividades, né, Classroom, Sara? nas outras turmas, eu uso o meu e-mail principal, que é o que tem todas as minhas coisas. Porque, pra falar bem a verdade, eu nem lembro a senha desse e-mail que eu tô usando aqui. Ele só tá gravado no meu celular e eu uso. Aham. Tá, ó, mandei o código da sala, tá? Para vocês entrarem. Daí hoje, depois, à tarde, eu já abro lá a atividade, certo? Para vocês fazerem. E Tá bom? vocês que entendem de internet mais do que os professores, o que vocês sugerem para fazer com essas pessoas, com esses e-mails que aparecem, além de a gente recusar, é óbvio, e remover de sala? O que vocês sugerem que a gente possa fazer? É só Vocês são Processo. mais especialistas do que a gente. Processo. Ah, Só assim. Só assim. Mas sabe, Cíntia, que eu pensei mesmo? Eu pensei em fotografar a tela, fazer um BO, porque a polícia tem uma equipe A que polícia com faz esse certeza vai descobrir quem rastreamento, que é. Com tá? certeza. Com certeza a polícia descobre quem que é. Porque é uma Por mim, escola, processo. entendeu? Tu pode fazer Chapa de um graça. BO enquanto escola, sabe? Porque tá tendo, isso é uma incomodação, é uma interferência, além da pessoa, mesmo que não tivesse desrespeitando nada. Mas o fato de entrar já é um desrespeito, porque é uma sala de aula, ninguém entra numa sala de aula, né, desse jeito. Então, eu acho que se a escola fizer um BO, pegar de agora em diante, sempre que entrar, vai coletando as imagens, o dia, tudo certinho, registra, vai lá, faz um BO. A polícia vai atrás dessa pessoa. E aí também vai descobrir se foi alguém da... pelo ID, tem como rastrear, né? Isso eu sei. Daí também vai dando saber quem foi que deu para a pessoa, porque a pessoa, gente, quem faz esse tipo de coisa é covarde, tá? Aí na hora que a polícia entrar em ação, ele já vai dizer quem foi que deu para ele o link da sala, se alguém deu, né? Ou se ele for um hacker, aí é outra história. E a gente também sabe que dar o link é só feito por alguém desta sala. Não tem uma mosquinha que vai lá e entrega um link, nós não estamos divulgando o link na rede social, então ele tem que ser dado por alguém desta sala, gente. Isso é Mas muito não aconteceu com outras turmas também? Ah? Não aconteceu com outras turmas também? Aconteceu com outras turmas durante as provas, mas tinham alunos dessa sala junto. Só acontece quando tem alunos dessa sala, gente. Aí fica A difícil. famosa falta do que fazer. Tá estranho, né? É. Tá muito estranho. E não é hacker, porque hacker tem mais o que fazer, não entrar em sala de aula, né? Vitor, eu pensei exatamente isso, que um hacker Porque tem tanta muito coisa pro mais o cara que fazer tentar do que hackear entrar. aí, pegar qualquer coisa, ele vai entrar na sala de aula, Para aprender diagrama de Linus Pauling. né? Não vai, né? Não vai perder tempo ficar dizendo, desrespeitando o professor, dizendo besteira. Não vai, gente, né? E sabe o que honestamente, o que me irrita? Porque assim, ó, eu não sei, a minha vida inteira eu fui pautada por assim, de falar as coisas que eu tenho que falar, eu digo e tá acabado, sabe? E enfrento as consequências também. E olha que já sofri consequências por causa disso. Mas me dá muita raiva dessa covardia de trás das câmeras, sabe? Porque é muito fácil, né? Eu não dou as caras e eu fico desrespeitando todo mundo, sacaneando, sabe? E para mim são as pessoas mais medrosas, tá? Por isso que eu sugiro que a escola daqui para frente colete todas essas entradas e faça um BO, porque isso é como se é virtual, né? Mas é como se tivesse entrando alguém lá na escola, no meio das nossas aulas, e incomodando. Entendeu? O que nós faríamos se acontecesse isso no presencial? Se a gente não desse conta sozinho, como não estamos dando aqui, né? A gente ia chamar a polícia para tirar a pessoa, não ia? Então, acho que no virtual também. A gente tem que começar agora. Entrou, a próxima aula que esse entrar de novo, porque ele vai entrar, ele entra com vários e-mails, né? Uhum. Vai pegando todos, faz um relatório para a polícia, vai lá e faz um BO. Pronto, acabou. Entrega a gravação. É porque é através da gravação.
Exatamente. Vão descobrir, a gente manda todas as gravações para a polícia, eles vão descobrir, é um medroso, um covarde, vai contar se alguém tá dando ou deu o link das aulas, ele vai contar, porque tu acha que uma pessoa dessa vai manter o sigilo de quem que deu para ele o troço? Não, ele não vai querer sofrer as consequências sozinho. Pode ter certeza. Então, tá bem entendido, né, Vera? Mas eu acho que fica esse combinado, então, né? Se Sim. continuar, a gente manda as gravações todas para a polícia. Tem os links, e eu vou fazer isso. O Arthur deu uma sugestão que eu vou procurar para deixar alguém na sala do moderador que tem que ver isso no Meet, e daí eu vou dar uma olhada com o pessoal que entende melhor de Meet, tá? Que tem o Jonathan que entende isso melhor. Já vou conversar com ele sobre essa sugestão que o Arthur deu. Olha o que a Camila diz, olha o que a Camila está falando aqui. Mas isso acontece geralmente com os professores que têm mais... Vera? Travou? Para mim, travou, Vera. Não, agora estão me ouvindo? Agora sim, agora estou ouvindo. Tá, eu estou falando o seguinte, assim, a Camila botou assim, ó, mas isso acontece geralmente com os professores que têm mais dificuldade. Me chamou muito a atenção isso, tá? Isso acontece com muito, né? São, sabe? Tipo, a maioria das vezes é com ela que acontece nas aulas dela. A Liane foi, acho que, a que mais recebeu essas coisas. E, tipo assim, o André, quando a Vera falou assim, ó, se entrar na minha aula com isso, pode botar fé que eu vou ligar e vamos pegar quem ligou. Não entrou nunca mais. E aí, quando foi na aula da Liane, a primeira coisa que aconteceu foi alguém pedir para entrar. Gente, olha aqui, ó, vou ser honesta com vocês. Se faz comigo o que fizeram com a Ana, eu fazia um BO pessoal, tá? Eu não ia deixar barato. Eu não vou dar mole nunca pra gente desse tipo, tá? Eu faria mesmo, de verdade. Ô, Cintia. Certo? Não aconteceu na aula de nenhum homem até agora. E na minha só aconteceu lá bem no comecinho. Uma vez, duas não e deu. Nem na aula do Jonathan, nem na do Adriano e nem na do André. Só em aula da Ana. A Ana aconteceu agora recentemente. Isso demonstra, mais uma vez, que a pessoa, além de tudo, ainda faz uma referência de que as mulheres é que não dão conta, né? Ainda faz uma idiotice dessa. Olha a macha aqui, ó. A mulher é mais fraca, ou acha que mulher é qualquer outra coisa. Vocês chegam à mesma conclusão, né? É possível. Misoginia, né? Isso é misoginia, é outro crime. Tá bom, então, gente. Boa aula de ciências. E Ô, Cintia, posso falar uma coisa que eu acho que a maioria não sabe? Pode? Fala, Matheus. Tem um jeito de invadir as aulas que não detecta, que é na guia anônima, que você pode colocar qualquer nome e pedir para entrar. Você pode colocar qualquer nome. Então, como que o cara xingou a Ana? Ele botou um nome de forma pejorativa, em vez de, sei lá, Matheus Bertier, que é meu nome, em vez de colocar o nome dele, ele colocou, vamos supor, sei lá, como ela é argentina, eu já entendi que teve xenofobia, ele pode ter xingado ela de Argentina por algum comentário xenofóbico. E mandou e pediu para entrar. Ou seja, ele não falou com ela diretamente, mas pediu para entrar com um nome exatamente xenofóbico. Entendeu? Tá, mas, ô, Matheus, e tem como desativar isso? Como assim? Não, eu tem não uma aba sei. anônima que a pessoa entra, mas teria como desativar isso para ninguém conseguir entrar com essa aba anônima? Pelo que eu saiba, não. A gente pode receber. A gente poderia fazer o seguinte: a escola poderia fazer e-mails para cada aluno de domínio da escola. Que daí tem uma opção de entrada das aulas do Meet que é sobre domínio da Escola Engenho. E todo mundo que tentar entrar sem o domínio Escola Engenho não entra daí. Consegue, exato. Pede para entrar, tá mas não certo. consegue entrar. Essa ideia do Matheus é boa. Fazer e-mails para todos do domínio da escola. Entendeu? Fazer e-mail para 25 alunos é difícil, né? Concordo. Demora um certo tempo.
Porque eu, quando fui fazer Mas meu só primeiro tem e-mail, 17, mano. demorei algum... Aqui tem 17 alunos só, O 16. Autonomia, a escola Autonomia fez e-mail para todos os alunos da escola. Para evitar esse tipo de coisa, provavelmente, né? Com Exato. certeza, né? Porque aqui, esses 16 aqui, seria tranquilo. São 16, né? Sim. Seria tranquilo fazer. Até porque, ó, nem repete nome, né? Nessa turma, nem repete nome. Podia ser Arthur, arroba Escola Engenho, podia Bruno, arroba Camila, arroba Escola Engenho, todos eles. Aham. Eu vou dar uma olhada nisso. E quem Isso. sabe a gente resolve isso. Agora, a Sem aba... precisar chegar aos extremos. Ô, Matheus, agora uma pergunta de quem não entende da coisa. Essa aba do anônimo, entra quem tem o quê? O link do encontro, né? Não, a gente pode abrir o Google e digitar Ctrl+Shift+N, a gente abre a guia anônima. E na guia anônima a gente pode pesquisar de tudo que a gente quiser e não vai ficar marcado no histórico. Tá, mas assim, Matheus, ó, eu tô pensando o seguinte: qual é o interesse de uma pessoa ir para guia anônima para entrar na aula da Ana? Não, talvez pelo tudo isso que você falou de BO, para se prevenir e não ser rastreado. Que ele Tá, pode. mas eu quero dizer o seguinte, amor, ó. Qual é o interesse de alguém que não tem nada a ver com a escola, não tem nada a ver com a turma, não tem nada a ver com isso, de entrar numa aula da Escola Engenho de Artes pela aba anônima? Fazer graça para os amigos. Exatamente. Então, são amigos da sala. É alguém Não das sabemos, relações né? de vocês. Eu tenho alguns amigos que, no dia que aconteceu esses negócios aí do WhatsApp, eles relataram que na escola deles entraram gente também. Porque eles começaram agora com esse sistema de ensino da aula online, que é bem longe daqui, né, a escola. Mas eles relataram que teve bastante gente entrando com nome xenofóbico também. Essas paradas de crime, assim, parece que os caras não têm medo de nada. A internet é uma ferramenta que quem sabe usar, consegue usar totalmente, ter o domínio completo. Pois é, parece Eu, que por não tem medo de exemplo, nada. sem Eu rastrear acho que tem IP. medo de tudo. Oi? Porque se esconde. Não tem medo de nada, não. Tem medo de tudo, porque se esconde atrás de um PC para dizer as asneiras que dizem e as coisas. Por que eles não vão e não dizem assim em público, sabe? Pra Porque falar eles e não ser pensam. descoberto, pra continuar a graça e Mas, continuar a pois graça. esse que é a coisa, né? Qual é a graça? É de uma maldade tão grande que eu sinceramente, nesses momentos, assim, eu perco a esperança, sabe? Porque qual é a graça em fazer maldade? Porque é uma maldade, machuca. A gente, acho que esse grupo já está escolado de escutar isso, né? Vai escutar sempre que for necessário, mas fica aqui o nosso registro de todas essas situações, e inclusive da situação com os professores, na aula de vocês, e da situação no grupo de vocês, tá? Então, isso são coisas que vocês vão ter que lidar com isso a vida toda. Nós esperamos que vocês tenham uma capacidade de fazer isso da melhor forma possível e não entrar nessa onda, porque essa onda não cabe. Essa onda... Só vai trazer tristeza, desastre. Essa onda ela não dá para surfar e chegar no final da praia. É verdade. Ó, aqui tem um papo de que o Arthur está dizendo que a aba anônima dá para ser rastreada assim, Cíntia. Então, vamos... Ela não é anônima em caso de, tipo, nesse nível. Ela é anônima porque não aparece nos cookies nem no histórico. Isso porque isso que ela faz ela anônima. Então, ela pode ser rastreada. Ela continua então, tendo se VPN, a bagunça... tudo. Não muda Se a nada. bagunça continuar, a gente vai usar os recursos legais para rastrear. E eu já vou contatar o Jonathan e a pessoa que fez os nossos acessos para tentar ver essas questões. Gente, boa aula, tá? Beijos. Espero ter ajudado. Tchau. Agora, certeza que ninguém mais vai entrar porque falaram isso e estão com medo de ser rastreado. Aí vai ficar mais um bom tempo sem ninguém entrar. Certeza. Mas eu acho que com esse Ô, meu parado que eu amor, falei você do nem duvida. domínio vai ser bem difícil de entrar.
Acho que essa tua ideia é boa, Matheus, de fazer os e-mails no domínio da escola. Isso aí a gente vai levar agora em conta, a gente vai ter uma reunião com o Marcelo, o cara do site, todo mundo, enfim, e aí vamos lá, pegar as gravações todas já que já existem, né? E se continuar esse negócio, a gente vai levar um relatóriozinho, assim, né, para a polícia, e vamos ver, porque é uma coisa que está ficando muito chata, né, e acho que tem que tomar uma atitude mesmo, tá? Pessoal, é o seguinte, ó, a tarefinha de vocês, certo? É uma tarefa bem tranquila, eu não me importo, tá? Que vocês vão poder pesquisar no material de vocês, enfim, tá? Eu quero que vocês façam, postem, né? E outra coisa também, não colem um do outro, e eu tô dizendo isso, não é dizendo, não quero que cole. Não, eu não posso fazer nada. Se colar, colou. Eu sou uma professora que eu sempre pensei isso na minha vida. O problema de colar não é meu. Não é verdade? O problema de cola não é meu. Eu sou a professora. Alô? Né? Se eu puder ensinar, se eu puder tirar dúvidas, eu vou fazer isso. Certo? Agora, proibir vocês de colar? Não, vocês nunca me viram, é muito difícil eu ficar caçando vocês na sala de aula para ver se vocês estão colando, para ver se vocês estão no celular, para ver. Eu nunca fui uma professora de ficar cuidando desses detalhes, até porque eu acho que são vocês que têm, né, que entender isso, e isso eu sempre falei em sala de aula, entender que se eu colo, eu estou só pegando uma resposta, não estou aprendendo. Vai chegar um momento na minha vida que eu vou precisar daquilo e não vou saber fazer sozinho. Certo? Então, a responsabilidade é de vocês. Eu vou preferir 1000 vezes que me diga assim, entregue a tarefa e diga assim, não consegui fazer a 3, a 4, professora, pode me explicar para me tentar fazer de novo? Ótimo, sem prejuízo nenhum para vocês. Eu vou explicar de novo e vocês vão fazer. Certo? Eu só não quero que me deem respostas corretas que vocês não entenderam, porque não vai adiantar de nada, tá? E o que eu quero com vocês é que vocês aprendam um pouco de química para chegar lá no ensino fundamental, no ensino fundamental não, né? No ensino médio, com alguma noção, tá bom? Vamos combinar assim? Você vai fazer agora? Hã? Você vai fazer agora? Não, eu vou abrir hoje, à tarde eu abro, depois do almoço eu abro para vocês a tarefa lá no Classroom, tá? E vocês vão fazer. Aí, se estão fazendo e tem dúvida, me pergunta que hoje eu vou estar à tarde direto aqui trabalhando, então eu vou estar com o WhatsApp aberto, eu tiro dúvida de vocês sem problema, tá? Eu só quero que vocês aprendam a fazer, só isso, tá bom? Nota é o que menos me interessa, por mim, passar a todo mundo, tá? Porque nota não interessa, gente. O que interessa é vocês aprenderem. E é isso que eu quero, que aprenda, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a trabalhar substâncias e misturas, certo? Então, eu vou trabalhar isso com PowerPoint. Eu vou ligar aqui a minha apresentação, certo? E vocês prestem bastante atenção. A gente tem pouco tempo de aula agora, né? 5 minutos, quase 8. Quantos minutos? 8? 10 minutos. Me dê um grito aí quando acabar a aula, tá? Porque eu vou mandar ver aqui, certo? Aqui, gente, ó, a gente vai falar sobre o que é substância, tá? E o que é mistura. A gente já trabalhou átomos, né? Viu como é que os átomos se juntam para formar compostos químicos, moléculas, compostos iônicos, tudo isso, né? Essas moléculas, esses conjuntos iônicos que se formam, né? Substâncias iônicas, elas formam substâncias, tá? E essas substâncias, elas vão formar toda a matéria que existe, né? A matéria é formada por substâncias, certo?
Então, em última análise, né? Em última análise é formada por quê? Por átomos. Aí os átomos formam moléculas, e as moléculas formam substâncias. As substâncias, elas têm uma composição fixa, certo? Tem propriedades fixas, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Uma substância tem sempre essas propriedades fixas, tá? Então, a densidade de uma substância é diferente da densidade de outra substância, e assim vai. O ponto de fusão, o ponto de ebulição. E outra coisa extremamente importante que a gente tem que saber de uma substância é que ela mantém inalterado, desde o início até o fim de todas as suas mudanças de estado físico, a temperatura, certo? Então, quando eu estou aquecendo uma substância, por exemplo, aquecendo uma coisa qualquer, certo? E eu percebo que ela era sólida, e aí ela vai começando a se fundir, certo? E a temperatura dela não se altera, só se altera depois que ela vira líquido, eu sei que eu estou trabalhando com uma substância, certo? E também as substâncias, elas podem ser representadas por fórmula, certo? Então, por exemplo, o sal de cozinha, NaCl, ele é representado por uma fórmula, né? A glicose é uma substância orgânica, né? C6H12O6 é representada por uma fórmula, certo? E essa fórmula é fixa, vai ser sempre assim. O sal de cozinha vai ser sempre NaCl. O ácido clorídrico vai ser sempre HCl, o ácido sulfúrico vai ser sempre H2SO4, né? E não vai mudar, né? Se mudar alguma coisinha, se for H2SO3, já não é mais ácido sulfúrico, certo? Se for C6H10O5, não é mais glicose, certo? Então, as fórmulas das substâncias são sempre fixas, e elas podem ser formadas, as substâncias, por moléculas ou por conjuntos iônicos, tá? Então, eu quero saber o seguinte, entenderam o que é uma substância? Sim. Deu para entender? Tá, então eu vou continuar aqui, ó. As substâncias, elas podem ser simples ou compostas, tá? Substâncias simples. Quando é que uma substância é simples? Quando as moléculas dessa substância, certo? Que formam essa substância, ou o composto iônico que forma essa substância, tá? O composto iônico não, são as moléculas mesmo, tá? Quando as moléculas que formam essas substâncias são formadas por um mesmo elemento químico, tá? Então, ó, aqui tem que saber o que é átomo, o que é elemento químico, certo? Para entender direitinho. Então, uma substância simples é formada por moléculas, né? Que são formadas pelo mesmo elemento químico. Então, vamos ver, ó. O gás hélio. O gás hélio é formado por átomos de hélio, tá? Ó, então, é o mesmo elemento químico sempre. Vocês sabem que o gás hélio é um gás nobre e ele não se mistura com ninguém, né? Então, a molécula do hélio é o próprio hélio, certo? Poderíamos dizer assim. Então, aqui, ó, o hélio é uma substância simples porque é formado por átomos do mesmo tipo, certo? Aqui eu tenho o gás oxigênio. A molécula do gás oxigênio é O2. Mas vejam bem, ó, eu só tenho um elemento químico aqui nessa substância, que é o oxigênio, certo? Então, eu tenho uma molécula de oxigênio, aqui eu tenho outra molécula de oxigênio, e eu só tenho o elemento oxigênio aqui. Então, isso aqui é uma substância simples, tá? Aqui, eu tenho o gás ozônio, que é formado, cada molécula aqui, ó, de gás ozônio, é formada por 3 moléculas de oxigênio, certo? Então, aqui eu tenho uma molécula de gás ozônio, aqui eu tenho outra molécula de gás ozônio. Eu só tenho nessa substância aqui, ó, o elemento químico oxigênio, formando essas moléculas aqui, ó.
Então, isso é uma substância simples. Aqui eu tenho o fósforo, que é o P4, tá? Então, esse P4 aqui, que é uma molécula de fósforo, ele é formado por 4 átomos de fósforo, certo? Eu poderia ter mais moléculas de fósforo aqui dentro, certo? Então, eu tenho aqui uma substância simples, que é o fósforo, formado por um único elemento químico, que é o fósforo. Todo mundo entendeu o que é uma substância simples? Ou eu preciso repetir? Sim. Sim. Repete, por favor. Uhum. Substância simples, tá? Substância simples. São substâncias formadas por um único elemento químico. Não tem outro elemento químico aqui, ó, tá? Então, por exemplo, o gás hélio, né? Se eu olhar para o gás hélio, eu só vou ver átomos, né, do elemento químico hélio. Não tem outro elemento químico aqui, certo? Se eu olhar para o gás oxigênio, eu só vou ver moléculas de oxigênio e essas moléculas, cada uma delas, é formada só por oxigênio, o elemento químico oxigênio, certo? Se eu olhar para o gás ozônio, ele também, ó, as moléculas dele são formadas só por oxigênio, elemento químico oxigênio. E o fósforo só por fósforo. Quando eu tenho essa condição, eu tenho uma substância simples. Ela é formada por moléculas que são formadas pelo mesmo tipo de elemento químico. Deu para entender? Vera, Oi. acabou. Acabou. Meu Deus. Acabou. Oh. Tá contando os minutos pra acabar. Nossa, pontual ela, né, Luísa? Pontual você. Ah? Luísa, Ela conta não os gosta minutos de pra mim. acabar a Mentira, aula. eu que pedi. Eu que pedi para avisar. Então não tem Os nada dois. disso. Tá, deixa eu. É mais fácil, não é? Essa matéria? Muito. Sim. É mais tranquila, né? Só que assim, ó, não deixem de estudar. Vão lá no livro e vão ler lá para ficar mais firme, tá? Aí terça-feira a gente continua, termina isso. E assim, eu vou dar um prazo para vocês de. Bom, eu vejo lá, né? Eu vou postar a tarefa, daí eu já vejo a data que eu vou botar para vocês fazerem a tarefinha aquela, tá? Mas não quero ninguém fazendo por fazer. É para fazer, para entender. Se não entender, vai perguntar. Vamos tentar fazer cada exercício e entender. Vai ser muito bom para vocês no ensino médio, tá? Certo? Não se preocupem com a nota. Vamos aprender, tá bom? Beijo. Tchau. Tá bom. Tchau. Beijos. Beijo. Valeu. Beijo. Até. Tchau, prof. Tchau.